Quem iniciou a gravação, né? Isso, tá gravando. Não é? Tá bom. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aqui a segunda carta a Timóteo, tá? A Timóteo, meu amado filho. Então lembra, perceba, né? O amor aqui de Paulo, né? Espírito de adoção, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como fizeram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Lindo, né? Paulo escrevendo para Timóteo. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, olha que lindo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Tá vendo? Assim como existem maldições hereditárias, você percebe os mesmos espíritos às vezes atuando. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá reverberando o áudio. Ai, grato. Às vezes existem os mesmos espíritos que atuam na família. Também existe a bênção de Deus. Olha só, recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em Lloyd, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o convite de Paulo, né? Suporte comigo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Tá vendo o convite do apóstolo Paulo? Irmãos, você vai ser um testemunha, testemunha de Cristo. E por conta disso, tem sofrimentos, tem perseguições, mas suporte isso. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Lindo, né? Ele tornou ineficaz a morte. Por quê? Porque a morte não tem mais domínio sobre nós. O corpo ainda perece, mas o espírito volta ao Senhor, vive para sempre. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desde desse Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Timóteo, siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, Timóteo, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo,
Porque muitas vezes ele me reanimou e não me envergonhou. Não se envergonhou pelo fato de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Olha Paulo recomendando a Timóteo a vocação, né? A não distração. Ele está dizendo, olha, nenhum soldado, você vê um soldado no meio da guerra pensando em empreender, olha que loucura, né? Está falando da vocação de Timóteo agora. Não se deixe envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Ou seja, não se envolve com nada para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalhar arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, Timóteo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro. Vocês estão ouvindo fundo? Não, né? Não. Fábio, se puder organizar ou ligar pro. Ah, pode colocar, tá bom. Pastor, estamos ajustando aqui. Ah, ok, grato. Ok, grato. Por isso, Paulo, perdão, 8. Melhor, 6. 2, 6. O lavrador que trabalhar arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual também sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por tudo isso, suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, corretamente, a palavra da verdade. Então perceba Paulo instruindo Timóteo a sua vocação. Ele está dizendo, olha, está falando para nós, irmãos, né? Olha, procure apresentar-se diante de Deus aprovado. Eu e você, Paulo está instruindo, irmãos, procure apresentar diante de Deus, se é achado alguém aprovado por Deus.
Estou dizendo amado por Deus. Amado você já é. Mas agora aprovado. Alguém que é testado nos testes de Deus. Você é aprovado por Deus? Diante do Senhor nós estamos aprovados, procurar ser achados aprovados? Ou diante dos testes a gente reprova o tempo inteiro? Olha que Paulo está instruindo Timóteo, não está falando do amor de Deus. Ele já é amado, não é sobre isso. É sobre agora ser alguém aprovado por Deus. Quer dizer, olha, procure apresentar-se a Deus aprovado como um trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso você está sendo instruído, por isso você está lendo a palavra, para manejar bem a palavra da verdade. Certamente aquele que é encontrado aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas. Evite fofoca. Tolas, conversas tolas, inúteis, discussões que não chegam em lugar nenhum, né? Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim desvirtua a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O Senhor conhece quem pertence a ele. E afaste-te da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em uma grande casa, não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Timóteo, fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Timóteo, evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, Timóteo, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Capítulo 3. Timóteo, saiba que nos últimos dias virão tempos difíceis, Timóteo. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, serão apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos. Nos últimos dias, Timóteo, os dias maus, eles serão desobedientes aos pais, ingratos, serão ímpios, ou seja, sem piedade, né? Insensíveis, irreconciliáveis. E aí você percebe que os dias que vivemos são assim? Você percebe isso? Que a humanidade, desobediente aos pais, ingratos, sem piedade. Você percebe que cada vez mais o nível de paciência, de tolerância tem diminuído? É impressionante a intolerância, a impaciência das pessoas. Caluniadores, irreconciliáveis, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora não tenha aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se também destes. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada, estão reprovados na fé. Contudo, não irão longe.
pois a insensatez dele se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, todos os que desejam viver piedosamente, você lembra o que é piedade? Sim? Você lembra o que é piedade? Não estou falando de caridade, estou falando de piedade. Vida piedosa. Sim. Devoção, entrega, oração, jejum, crescimento em Deus, vida piedosa, vida devota. Isso é a vida, isso é exercita-te na piedade, que Paulo falou para Timóteo na primeira carta, lembra disso? Pois bem, olha o que Paulo está dizendo. O Timóteo, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão prósperos, amados. O que está escrito aí? Serão perseguidos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora fica a grande questão. Você deseja viver, exercitar essa piedade para que você amadureça em Cristo e seja uma tradução de quem Ele é? Então já sabe que nesse caminho é inevitável, vai ter perseguição. Quando a perseguição chegar, saiba que isso é uma consequência da vida piedosa, dedicada, que você vive. E eu sei que aí a gente quer se livrar desse problema, mas é justamente porque a nossa guerra, nós tomamos posição no mundo espiritual. É como você ter a opção de ficar em casa ou se alistar no exército e ser convocado para uma guerra. Ok, uma vez que você se alistou nessa vida piedosa, para cumprir o chamado, o propósito, para ter uma recompensa eterna, bom, inevitavelmente nesse caminho haverá sofrimento e perseguição. Aqui é o apóstolo Paulo, preso, açoitado, perseguido, muitas vezes nu, com fome, com frio, que sofreu naufrágios, tudo isso. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, irmão, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. Não acho que aqueles que perseguirem também irão bem, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, Timóteo, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente, ô Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Timóteo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos.
faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. E o tempo da minha partida está próximo. Irmão, você imagina receber uma carta como essa? Você percebe? Paulo primeiro diz o seguinte: olha, eu queria estar perto de ti, Timóteo, para que a minha alegria fosse completa. Eu desejo te ver ainda, Timóteo, para que a minha alegria fosse completada. E ele está dizendo: Timóteo, prega o evangelho, Timóteo. Saiba de uma coisa: todos aqueles que pregam o evangelho serão perseguidos, Timóteo. Mas agora, eu te advirto solenemente: prega essa palavra, corrija, encoraje as pessoas, porque chegará o tempo em que não suportarão a sua doutrina. As pessoas vão buscar mestres para si. Ou seja, quando eles chegam em um lugar, Timóteo, e que encontram uma palavra que os confronta, eles vão dizer: eu não gostei. Aí eles vão e procuram um mestre para eles, para agradar o que eles querem, da maneira, a vontade deles. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e o tempo da minha partida está próximo. 7. Combati o bom combate, Timóteo. Terminei a corrida e guardei a fé. Sabe? É importante nós combatermos o bom combate. Correr a corrida. Mas não podemos deixar de guardar a fé. Às vezes muita gente chega no final, ele combateu o bom combate, mas a fé se perdeu no meio do caminho. A vida foi uma luta, mas o coração se perdeu no meio do caminho. Fez um monte de coisa, mas a paixão pelo Senhor se perdeu no meio do caminho. A paixão pelo Evangelho, a entrega, a sua vida ofertada em favor dos outros. A fé no Senhor, a fé na vocação, a fé no chamado, a fé na obra que nós fomos confiados, ou a nós foi confiado. Percebe? Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Irmãos, que eu e você chegamos no fim da linha com a fé guardada. Sobretudo com a fé, nossa fé vívida. Chegar nos nossos últimos dias com o nosso coração guardado. Amando o Senhor. Sabe, é horrível encontrar pessoas que chegam no final da linha e estão tudo frustradas. Só tem murmuração de que viveu, de situações, pessoas feriram, sabe? Questões, seja lá, ministeriais, seja questões de relacionamento, seja lá, mas no final da vida a pessoa, ela chega cheia de ressentimento. Ela combateu o bom combate, ela combateu o combate. Talvez educou os filhos, talvez estabeleceu família, mas chegou toda amargurada. Irmão, esse não será o nosso fim, não. Nosso fim será como o de Paulo. Combati o bom combate. Terminei a corrida, mas guardei a fé. Quero declarar sobre a sua vida. A sua fé será guardada até o fim dos seus dias. Coração apaixonado pelo Senhor. Coração que ama a presença de Deus. Eu quero terminar os meus dias apaixonado. Que eu e você nunca percamos as nossas lágrimas dos olhos pela presença do Senhor. Coração apaixonado. É lindo encontrar gente no final dos seus dias apaixonado pelo Senhor. Paulo está dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas
amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o meu reino celestial. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudações também a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, recomendando que Timóteo se dedique à vida piedosa e, assim como ele, encoraje, corrija, instrua, ame, se doe, sofra as perseguições por causa de Cristo Jesus. Carta de Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Percebe? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, o bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. No entanto, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e ter domínio próprio. Deve-se apegar-se fielmente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sua doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não dê atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam.
são detestáveis, desobedientes e desqualificados para fazer algo bom. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a que ensinem o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino mostre integridade e seriedade. Usem linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, não por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem aos seus senhores em tudo, a serem agradáveis e a não se oporem a eles. Ensine-os a não roubá-los, mas demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, os desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis. Perceba aqui a instrução de Paulo a Tito. Ele está dizendo lembrar quem? Aos irmãos. Lembrar os irmãos que, primeiro, se sujeitem aos governantes, às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Irmão, não caluniem ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Essa palavra é digna de confiança e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças, brigas a respeito da lei, que essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Uau! Percebe isso? Versículo 10. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Você percebe que
a tolerância para aquele que provoca divisão entre irmãos. Lembra que Deus abomina, né? Ele causa confusão entre irmãos, divisão entre irmãos. E olha Paulo instruindo Timóteo. Timóteo, quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesmo está condenado. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o advogado e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. E por fim, então, Filemão, capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês na sua casa. Olha a carta aqui. Paulo dizendo, Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão. Ok? Então é uma carta aqui endereçada a Filemão, que era um amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja ao GC que se reunia na casa desses irmãos. Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, Filemão, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que lhe compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Olha como lindo, é lindo isso, né? Paulo escreve para Filemão agora a receber Onésimo. Olha só o que Paulo diz. Eu suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Por quê? Porque antes ele era um ímpio, talvez era uma pessoa extremamente problemática, mas agora foi gerado em Cristo. E aí Paulo agora fala para Filemão, Filemão, eu envio de volta Onésimo para você. Ele deu muito trabalho para você, mas agora ele converteu, Filemão. É Onésimo. Eu gerei ele na fé, se tornou irmão. Sabe aquelas pessoas problemáticas, mas daí converte e aí começa a ser transformada? É isso. Aí Paulo diz o seguinte, eu estou mandando ele de volta para você, Filemão. E olha agora que ele fala, gostaria primeiro, 11. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. 12. Eu o envio de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que passou a significar Onésimo para Paulo? Ele está dizendo o seguinte, olha, ele era um problema, essa pessoa era um problema para ti. Mas agora ele foi gerado por mim, pelo Evangelho, e eu estou enviando ele novamente para você, como envio meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho.
No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Uau! Onésimo era um escravo de Filemon. Talvez deu muito problema, né? Mas aí converteu e Paulo envia de volta agora, está dizendo o seguinte: recebe ele como recebe o meu coração. Eu estou falando isso porque eu quero a tua permissão, ô Filemon. E eu não quero que isso seja forçado. Gostaria que você amasse ele, não como escravo, mas agora porque ele se tornou um irmão na fé. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão do Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa para você, ponha na minha conta. Uau! Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Ah, Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, coloca na minha conta aí, se ele deve algo para ti, ô Filemão. Se Onésimo ficou te devendo algo, coloca na minha conta, eu pago. Ah, para não dizer que tu me deve a vida, né? Sim, porque foi Paulo que gerou Filemão. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém? Amém? Até aqui, então. Até aqui. Amanhã nós iniciaremos uma das cartas aqui mais elevadas do Novo Testamento, assim como Efésios, né? Filipenses também, mas a carta aos Hebreus, ela é de uma grandeza, de uma profundidade em relação à justiça de Cristo, em relação ao Evangelho, em relação à justificação pela fé. É uma das cartas mais supremas, mais soberanas do Novo Testamento, ok? Que engrandece a figura de Cristo Jesus. E ela é um comparativo. Você pode ler agora Hebreus, se você quiser ler Levíticos novamente, né? Você pode, em algum momento do dia aí, começar a ler Levíticos, porque a carta de Hebreus, ela é um contraponto à lei, né? Ela mostra, então, a superioridade, a grandeza, a lei sendo cumprida em Cristo. A lei qual? A lei que foi dada lá nos Levíticos, né? O livro de Levíticos está relatado lá. A lei, os rigores da lei, os procedimentos da lei. Mas Hebreus, então, mostra que em Cristo Jesus, esse Cristo que ele é superior aos anjos. E agora Deus falou de diversas maneiras ao longo dos tempos. Mas Paulo diz, agora Deus fala por meio do Filho. Então, quando nós olhamos para Cristo, é Deus nos anunciando uma nova mensagem, o Evangelho. E é isso que Paulo fala quando escreve a carta aos Hebreus. Amém? Então, amanhã nós retomamos aqui, lendo a carta aos Hebreus. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e nos faça homens piedosos, que acolhem os irmãos e a ninguém conhece segundo a carne. Como Paulo estava instruindo Filemão a receber Onésimo. Que a ninguém conheçamos segundo a carne, segundo a ordem natural das coisas, mas percebamos a virtude, a utilidade para o ministério, para que a vontade de Deus se estabeleça. Se torna, Deus, um coração generoso e adotivo também. Aqueles que adotam irmãos como Paulo
adotou Onésimo, adotou Filemon. Esse coração paterno, esse coração, ó Deus, que redime, que se estabelece como irmão daquele que não tem, estabelece como pai daquele que não tem. Levanta, ó Deus, com o coração transformado e responsável desse coração. Nós oramos e te agradecemos porque a tua palavra tem transformado o nosso entendimento, ao ponto de nos responsabilizarmos pelos nossos irmãos, sermos de fato uma família do Senhor. Pedimos que cada vez mais os olhos do nosso entendimento sejam abertos para percebermos a vocação, chamado, nosso chamamento, as instruções do teu Espírito. E não fiquemos desatentos ao teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Meio seu coração seja afetado por cada palavra, cada sentença, né? E sejamos nós aqueles que praticam atos de justiça. Atos não de juízo, mas de justiça dos céus. Amém? Redimindo, sendo irmão, amando, perdoando. Fala para você. Se você tem demanda com alguém, liga para essa pessoa. Seja um ministro da justiça. Seja aquele que libera perdão, que ministra o amor. Se você puder mandar uma mensagem para alguém que está próximo enfim, alguém que você ama, enquanto há tempo. Nós vivemos agora dias de consolo, né? Nosso irmão Vila perdeu. O pai do nosso irmão Vila partiu ontem. E todos nós fomos tomados de profunda compaixão. E a nossa alegria é que o Senhor tem nos tornado família de Deus. E essa é a garantia que a gente, ou que quem está perto de nós, não viverá em solidão. Que a coisa mais desesperadora da vida é a solidão. Nós somos chamados para, assim como Paulo aqui, termos esse espírito. Você percebe um espírito de adoção, daquele que acolhe, ensina, exorta a viver na fé. E aquele que se torna responsável pelos irmãos é Paulo. E Paulo gerando pessoas. Você vê que Paulo sempre dá instrução, mas sempre a instrução para alguém que é responsável por outros também, porque Paulo gerou um monte de gente responsável por outras pessoas. Você percebe isso? Primeiramente, essas pessoas foram encontradas pelo amor de Deus. Paulo se torna responsável por essa pessoa, em pregar, em anunciar, em cuidar, em exortar, em encorajar. E essas pessoas agora estão cuidando de outras pessoas. Esse é o evangelho. Você percebe? Todos sendo responsáveis dentro de uma grande família. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado de nos tornarmos agentes de redenção. E aí, né, juntamente com isso, essa é a nossa vocação. Nosso ofício, bom, aí você pode ter o ofício do seu... Cada um de nós tem um trabalho, um ofício, né? Mas a nossa vocação é sermos santos, é sermos justos, é sermos irmãos responsáveis, é sermos irmãos adotivos, que adotam o órfão. E o órfão não é só aquele que não tem pai presente, é aquele que não tem paternidade. Você percebe? O órfão não é só aquele que não teve a mãe, é aquele que não teve maternagem. E agora, instruir no amor de Cristo Jesus. E nós vamos nos configurando aqui numa família da fé, até que Jesus venha. E nós vamos sendo transformados, nosso coração vai sendo alargado, e nós vamos amando uns aos outros, com o amor de Jesus.
esse cuidado que não é meramente uma preocupação natural, mas é um empenho de informar e gerar alguém responsável, vivendo o propósito de Deus. Portanto, esse é o coração do apóstolo Paulo aqui, é o coração de Jesus. E esse também já é, em parte, e será muito mais o nosso coração também, nosso empenho como igreja. Eu quero agradecer a você pelo cuidado dos irmãos do GC, que também estão amparando os nossos irmãos. Eu só quero confirmar algo aqui. O irmão André tá por aqui? Ou Edson? Ou Lili? Oi. Oi, pastor. Oi. Não sei como falar agora. Então, essa questão, eu sei, já tá público ou não? Eu creio que não, eu não estava olhando rede social.